Campina, programa só pra avisar que temos o quê? Lives. Toda sexta, sábado e domingo às 7 horas da noite. Então cola com a gente, descrição. Link na descrição. Isso aí, link na Na descrição. Twitch. E se inscreve lá, segue a gente e tamo junto. Fala pessoal, a gente tá aqui pra reagir ao canal Pai Nerd, Filho Nerd, ao vídeo O verdadeiro papel da morte. Verdadeiro... CM. O verdadeiro papel da morte no UCM revelado. E esse foi o patrocinador. Lady Tommy. Muito obrigada por esse patrocínio, ele ajuda muita gente. E bora lá reagir. Fala galera, hoje vamos conversar um pouco mais sobre a personagem da Aubrey Plaza, a morte. Em Agatha desde sempre, todos os personagens da Marvel que morreram no CM viram o momento de sua morte. A morte chega pra todos nós, como esta série confirma. E já que a morte escutou Ih, gente, Alice eu não vi esse filme Gulliver não, hein? e o não bruxo Nicholas Scratch, devemos supor que todos os personagens com alma no CM, sejam bruxos ou não, foram conduzidos para o além por alguma forma desse personagem. Nesse vídeo, vamos revisitar as mortes mais significativas do CM e recontextualizar o papel da morte nelas. Agora que sabemos que não é apenas um sentimento abstrato, mas sim a Mentira mão que da ele morte morre. segurando a sua enquanto te Não é guia nesse possível. caminho. Ele morre. Eu Não é ia possível descobrir que ele morre. quão ocupada a morte realmente estava durante o blip. E acredito que podemos identificar Não, o momento ele não que morre. Tony Stark viu a morte Eu não acredito esperando que por ele ele. morre. Vamos falar sobre a morte no Não sei CM. se é pior, ele Como morreu, a esse gente levar personagem spoiler. A realmente gente funciona. levar spoiler muito Introduzida pior. como Aubrey Plaza em Agatha desde sempre, Olha inicialmente aqui, Rio Vidal era a Bruxa Verde, um membro do Coven de Agatha na Estrada das Bruxas. Mas no episódio 7, ela revela sua verdadeira forma para Lilia, como a Lady Death, de rosto esquelético, ou Senhora Morte deste universo cinematográfico. E enquanto parecia que Lady Death poderia ter assumido essa forma apenas na Estrada das Bruxas, ela também aparece no que mundo é isso, da Macau? superfície do CM, onde podemos ver aquele rosto esquelético impressionante e muito bem feito. Tá, O design de vamos lá. figurinos da série, Daniel Salon, falou muito sobre os vários trajes da morte na série, como, ao ser a Bruxa Verde, o traje incorpora uma rede micelial ativa, com fungo e uma aranha no ombro. A roteirista-chefe, Jack Sheffer, disse ao The Wrap que era importante para os escritores que essa versão da morte fosse a própria morte e a vida em constante conversa. Eles não queriam que a morte fosse destrutiva, que as coisas murchassem ao seu redor enquanto ela passava, mas que ela abraçasse a neutralidade da natureza. Como é bela, feroz, aterrorizante e indiferente, mas também pode te abraçar e preencher. Segure esse Mas faz pensamento sentido. sobre a conexão da morte com a natureza, o que acho que é realmente importante Tipo, para natural, entendermos né? como a morte funciona no CM. Faz O parte. design de figurinos Sim. explicou mais a fundo as origens dos seus designs baseados nos Ficou quadrinhos muito da legal. Marvel. Ela é, Ficou na muito verdade, maneiro, a própria cara. morte. E em cada traje que ela usa na série, mostramos um pouco de suas costelas, pois queríamos chamar a atenção para uma silhueta que é introduzida nos quadrinhos. A imagem mostrada nesse vídeo vem de Ben Reilly, Scarlet Spider, de 2017, número 7, onde a morte aparece na sua forma mais feminina. Mas o detalhe-chave é mantido, o Estranho, rosto de assim. caveira encapuzado. A primeira aparição da morte nos quadrinhos da Marvel, como um personagem incorporado, foi em Capitã Marvel número 26, em junho de 1973. Caralho, Uma história que segue a conquista do universo por Thanos, 1973. que ele fez para provar seu amor pela Senhora Morte, destruindo toda a vida. Nessa história, ele obtém o Cubo Cósmico, mas depois, Jim Starlin continuaria essa trama no evento crossover Infinity Gauntlet, no início dos anos 90, onde Thanos obtém as 6 joias do infinito e consegue dizimar metade de toda a vida, o que, claro, inspirou o filme Guerra Infinita. Vale lembrar que na tradição da Marvel, a morte não é algo específico da Terra, ela vem do cosmos, e isso também é verdade no CM. Quando você pensa nisso, antes de Agatha desde sempre, a morte apareceu Nossa, que 2 medo vezes no mesmo. CM. Nossa, olha. Primeiro, em uma gravura nas paredes do Templo de Morag, no início do primeiro filme de Guardiões da Galáxia, Ah, que pode ser vista melhor no monólogo do colecionador em Nowhere, mais tarde no filme, como representações da morte, entropia, infinito e eternidade em torno das joias do infinito. Também tivemos uma versão rotulada disso no livro The Art of Guardians of the Galaxy, que a Marvel lançou. Outra aparição da morte no CM foi como uma das entidades cósmicas na Câmara em Thor, Amor e Trovão. Essas entidades incluíam Eternidade, que estava presidindo a frente da sala, o Ato, o Vigia, o Tribunal Vivo, o Celestial One Above All, Morte, Eon e Infinito. Agora, Olha. muitas dessas entidades já vimos em outras formas. Por exemplo, além da Estátua da Eternidade, vimos o Nossa. verdadeiro espaço etéreo Estranho. onde sua forma real residia.
Tecnicamente, essa versão da eternidade se transformou na filha de Gorr, tornando-a a entidade conhecida como Amor. O Vigia, obviamente, já vimos em forma animada na série What If, Sim, Vigia. em Eu Sou o Groot. O Tribunal Vivo apareceu como uma cabeça de estátua decepada no vazio da série Loki. E vimos múltiplos tribunais vivos e algum reino estranho, um Ah, doutor que estranho legal. dessa loucura. Que legal, Vimos outros gente. celestiais em Eternos e Thor, Sim. Amor e Trovão. Ah, não Eon, entendi a nada. entidade que representa o tempo, ainda não foi mostrada. No entanto, Ima Velani confirmou em uma entrevista há um ano que nas cenas de The Teria. Marvels, a lua onde Dama Ben desenterra o outro Quantum Band era, em uma versão anterior da cena, o local do túmulo de Eon. Isso implica que Eita. até mesmo Eon, uma das entidades cósmicas, foi guiada para algum tipo de pós-vida cósmica pela Senhora Morte. Agora, em Agatha desde sempre, estamos vendo a forma incorporada da morte. Ah, E ficou muito podemos legal. deduzir Ficou disso muito que a maneiro. morte pode não aparecer sempre como Aubrey Plaza em todo o universo do CM. Sua forma natural é apenas um corpo feminizado com o rosto de caveira. A versão de Aubrey Plaza como Rividal é uma forma que a morte assume na Terra e em outras civilizações humanoides. O rosto que ela usa para não assustar as almas que está conduzindo ao pós-vida. Aham. Com base em como a morte funciona nos quadrinhos, o que parece ser o caminho que Marvel está tomando aqui, a morte e outras entidades cósmicas desse status transcendem toda a realidade do multiverso. Portanto, não existe uma morte específica da Terra 616 e outra separada para a Terra 838. Existe apenas uma morte. E é por isso É tudo que ela uma está coisa. super ocupada. E para manter todas essas transições, ela não pode estar limitada pelo tempo. Acho que mostrar a morte fisicamente cortando o pano de fundo da estrada das Que legal. cruzes é uma dica disso. Caraca, que Como se ela legal. pudesse enxergar através e cruzar as fronteiras de realidades mágicas criadas por mortais. Agora, para ser claro, a morte em si é uma coisa diferente da deusa da morte Hela no Hela. cinema. Tanto na mitologia nórdica quanto na hierarquia asgardiana deste universo, os deuses e deusas são enraizados em redes de crenças espirituais, construídas pelos mortais para serem avatares representativos de vários conceitos importantes para aquela sociedade. Mas essas que divindades não fofinho. são os conceitos abstratos encarnados em si. No Olha. entanto, Ó. podemos supor com segurança que a morte no CM e Hela provavelmente têm algum tipo de relacionamento, o que não é difícil de imaginar. No entanto, devemos reconhecer uma regra final. Lady Death é o conceito personificado do processo de morte. Ela não é a guardiã de nenhum pós-vida sim. específico, ou de todas as opções de pós-vida que as almas falecidas do CM podem transitar. Até agora, o CM apresentou uma variedade de pós-vidas. Para os Wakandanos, há o plano ancestral. Para os guerreiros gosto. asgardianos Legal. que morrem em batalha, como Randall e Jane Foster, a Valhalla. Para criaturas como Rocket Eles morrem? Ele falou? e Não Layla, conta, em nem Guardiões da Galáxia Volume 3, tomou a forma de um espaço branco, limbo. Para os crentes da mitologia egípcia, como Stephen Grant, Nossa, que é o sacanagem Duat, esse o spoiler. campo Cara, de Jun, muito sacanagem. ou Aoru. E lembre-se no episódio 5 de Moon Knight, a deusa egípcia Taweret explica como todas essas pós-vidas se intersectam. Ele é um Legal. plano de pós-vida, onde tem um pós-vida e um pós-vida. Não o pós-vida. É bem complicado, mas que ele ficaria surpreso com quantos planos interseccionais de consciência existem, como o plano ancestral. É como se o pós-vida fosse feito de vários planos totalmente diferentes uns dos outros. O fato de todas essas pós-vidas estarem conectadas Eu sugere adorei ele mexendo a orelhinha, tu viu? E o Hipopótamo mexendo a orelhinha, olha aqui. totalmente diferentes uns dos outros. Ah, O fato de todas Eles essas fazem isso, pós-vidas mas é estarem por causa dos conectadas músculos, né? sugere que sei há um lá. ser que leva todas essas Achava que almas era. para essas diferentes opções. Como se houvesse um mapa que alguma entidade conhece e que sabe qual saída seguir desse caminho. Além disso, o termo consciência desvinculada ajuda a entender o que a morte está fazendo. Ela está cortando o fio que liga a consciência da alma ao corpo neste plano de existência e A linha conduzindo da- essas almas desvinculadas para um desses pós-vidas. É também por isso que é tão importante que Jack Sheffer e seus roteiristas tenham retratado a morte como um reflexo tanto da decadência Ela quanto do morre? crescimento da vida. Não sei. Porque a morte só Parece que existe ela morre como também. uma dessas entidades cósmicas do multiverso, uma vez que ela é parte necessária do ciclo da natureza para o crescimento de novas vidas. Assim, com base em todas essas informações, podemos revisitar algumas mortes memoráveis do CM e traçar novas implicações sobre Eu elas. gostei muito. Começando com Thanos, o cara que nos quadrinhos tem uma relação bastante importante, bastante próxima com a morte. Vimos Nossa. Thanos morrer várias vezes, decapitado no início de Ultimato,
e depois transformada em pó no final do filme. Em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, uma versão alternativa dele, da Terra também 838, Nem lembrava. foi empalada por sua própria espada. Em Aquele não era o animações, vimos o Xavier? Thanos zumbificado no episódio 5 de What If, e cortado ao meio por Ultron no episódio 9 da mesma série. Caraca. Que Mas isso? quando Thanos foi decapitado por Thor, da perspectiva dele, ele provavelmente se encontrou no chão de sua cabana naquele planeta jardim. Seja enquanto os Vingadores ainda estavam lá, Ai, não ou entendo algum nada. tempo depois que eles partiram. Também. E olhou Entendi para nada. cima para ver a figura de Lady Death, esperando por ele. No entanto, temos que assumir que essa conversa deve ter sido tensa, porque qualquer diálogo entre a morte e os falecidos ocorre fora do tempo linear. A morte está ocupada demais conduzindo todas as almas mortas através do multiverso, para que esses encontros se empilhem um em cima do outro. Trabalha no tempo. muito essa aí. Ela é uma entidade Vai. que transcende o tempo. Então ela deve saber o que vai acontecer com Ela não todas as teria almas tempo livre que Thanos assim, não, instalou mas tudo bem. fora da existência 5 anos depois. E essa versão da morte, que encontrou Thanos no jardim, saberia qual tarefa ele lhe atribuiu ao usar as Joias do Infinito: transportar metade de todas as vidas desse universo. E também saberia o que os Vingadores, especificamente Bruce Banner, fariam 5 anos depois para trazer todas essas almas de volta. Eu adoraria ver essa cena algum dia. Aubrey Plaza gritando na cara de Thanos: por que você me fez perder todo aquele tempo? Por que você me deu todo aquele trabalho inútil para fazer? Do ponto de vista dos que foram apagados, a transição foi suave e quase perfeita no tempo. Como vimos com Mônica Rambeau, que acordou de um cochilo na mesma cadeira naquele hospital. Ah, Da perspectiva de Ah. Helena Belova, na série Gavião Arqueiro. Ela estava no mesmo banheiro, e o papel de parede ao redor dela simplesmente mudaram no tempo. eles Essa fizeram suavidade foi graças à Caraca, morte. que Que loucura! fez com que várias. Tipo, Várias- não foi só no filme que aconteceu aquilo, nas outras coisas eles também fazem. O quê? Ai. Aquilo ali não foi no filme. Não, foi quando eles voltaram. Ah, é? No Deve filme? ter sido, acho que sim. Quando ele está lá para voltar. Achei que, tipo, como é tudo conectado, eu Aham. achei que nos filmes, em outros filmes, também acontecesse, entendeu? Ah, Sumiu e voltou, entendeu? não sei, deve ter acontecido. Como se nada. Se passa no que as mesmo pessoas tempo. que foram apagadas esquecessem o pós-vida ao qual foram conduzidas. Nenhuma delas lembraria o rosto dela. No episódio 8 de Agatha, Agatha menciona a Billy que 120 corpos são esvaziados a cada minuto. Essa frase me pareceu algo que ela poderia estar se repetindo de uma reclamação da morte sobre o quão ocupada ela está. Esse número 120 mortes por minuto é bem mais alto do que o mundo real, onde cerca de 105 a 106 pessoas morrem a cada minuto. Acho que o número é Caraca. maior no CM, onde eventos apocalípticos estão acontecendo em planetas por toda a galáxia além da Terra. No futuro e no passado, cada alma que morreu no CM encontrou a morte esperando por ela. Isso inclui todas as baixas de todas as batalhas que vimos nas fases 1 a 5. Todos que morreram na Batalha de Nova York, como Coulson, provavelmente seguiram a morte dessa forma. Pietro Ai, Maximoff, abatido por Ultron em Sokovia. Não se preocupe, a morte estava lá esperando por ele. Os Wakandanos, como se T'Challa, preocupe, é ótimo. Killmonger e a Rainha Ramonda. Sim, T'Challa também, com a morte para guiá-los ao plano Sabia que ancestral. morria. As Porque baixas tinha. Eu não sabia que aquela Estados mulher em Guerra morria. Infinita, como Randall e Loki, que morreram no Gente, navio de parabéns. refugiados Vocês estão de Asgardiano, parabéns. foram provavelmente conduzidos pela morte para Valhalla. Gamora, lançado do penhasco por Thanos em Vormir, Aham. provavelmente foi guiada pela morte para algum pós-vida baseado em sombras. Visão, durante a Batalha de Wakanda, também teve a morte esperando por ele. E estou incluindo Visão aqui porque presumo que a Joia da Mente o dotou de uma alma, e que a Sim. versão do Visão em si em WandaVision era realmente apenas uma parte. Não tô entendendo, mas não é óbvio que se existe uma morte, quem morreu tá sendo guiado por ela? Eu acho que sim. É, porque, tipo, precisava de dar tantos spoilers. Falar um por um. Não é um pouco óbvio que quem morreu foi de vala. E... É tipo, foi. Não, ele quer falar que a morte, mesmo eles morrendo ao mesmo tempo, a morte ia estar lá. Pô, mas Sacanagem, né? triste, né? Que É. agora. Parte do Lute Wanda, em vez do Visão em si. A menos que você queira ser mais ousado e teorizar que o pós-vida para o qual a morte levou Visão poderia ter sido a realidade hexagonal criada por Wanda, o que é uma ideia bastante intrigante. O que você acha? Agora, em Vingadores Ultimato, Natasha Romanoff, em Vormir, provavelmente se levantou daquela poça e viu a morte esperando por ela. Tanto Natasha quanto Gamora provavelmente notaram uma semelhança visual entre Lady Death, que encontraram ali, e o Guardião da Joia da Alma, que estava no topo da montanha de onde caíram. E isso se dá porque tanto a equipe de Guerra Infinita quanto Jack Sheffer, em Agatha, reconheceram que o Caveira Vermelha em Guerra Infinita e Ultimato foi visualmente inspirado na Lady Death dos quadrinhos.
E, em Agatha, Maneiro. eles não queriam que Rio Vidal parecesse muito com a Caveira Vermelha desses filmes. Além disso, vale lembrar Legal. que Nebulosa descreveu o planeta Vormir da seguinte forma: um domínio da morte, o centro da existência celestial. Acredito que este é um lugar onde a morte governaria e que ela tem uma conexão especial com a Joia da Alma. E o Caveira Vermelha, É, assim faz como sentido, ela, né? seria algum Normal, outro né? ser que foi encarregado de servi-la. Também devemos olhar para as mortes mais recentes e chocantes, Interessante. como a da Maria Hill em Invasão Secreta e a Tia May Park em Homem-Aranha Sem Volta para Casa. MODOK Eu vi, em gráfico. Homem-Formiga e a Vespa, e os membros dos Illuminati no universo 838 em Doutor Estranho. Você tá preocupado em levar spoiler depois de tanto spoiler? Que eu não vou nem lembrar, porque eu não sei nem quem são. Ah, tá. Alguns. Olha, eu vou lembrar. Você vai pra você sabe quem é, mas Eu eu não. vou lembrar. No Multiverso da Loucura. Uma forma de morte estava pronta para Sei, foi levar horrível. cada um deles É. para algum pós-vida no além. Isso inclui Jane Foster em Thor, Amor e Trovão, que teve uma transição semelhante à dos Wakandanos, exceto que morre? para Ela ela, morre a última mesmo. tira Ah, foi é, Valhalla. porque ela, né? Quando Layla morreu em Guardiões da Galáxia Volume 3, Foi ela que... será que a morte teria tomado a forma de uma lontra? É difícil dizer, pois o Alto Evolucionário experimentou esses mamíferos para lhes dar a inteligência e as almas do que ele considerava formas de vida bípede superiores. Portanto, a morte pode ainda ter se parecido com a Lady Death para ela. De novo, não sabemos ao certo. Mas vamos terminar com a cena da morte de Tony Stark, que em retrospecto Viu? Eu falei é que muito não interessante precisava, se você véi. considerar que a morte estava Caraca, chamando cara. por ele. Quando Pepper Potts diz a Tony para olhar para ela, para onde ele estava olhando antes? Ele estava olhando para o lado, como se estivesse vendo algo ou alguém o chamando. Agora, obviamente, quando Robert Downey Jr. filmou essa cena, ele e os cineastas de Ultimato não estavam imaginando Lady Death ou Aubrey Plaza no campo de visão do personagem. Mas acredito que quando muitos desses atores da Marvel filmam suas cenas de morte, especialmente Robert Downey Jr. aqui, eles sempre incluem um pequeno momento em que se desvinculam da consciência e olham além das pessoas ao redor, Sim. focando seu olhar em algo que não podemos ver ou compreender. Justamente É o que pra Hugh Jackman ter expressou em sua sim. cena da morte Logan, que foi recriado em Deadpool e Wolverine. O que eu amei na interpretação de Hugh Jackman foi que ele estava reagindo às palavras escritas no roteiro, onde escrever essa cena como um lampejo de admiração. Esse lampejo de admiração agora poderia ser a tocha verde da morte? Todas essas mortes mostram os atores reagindo a algo maravilhoso, algo natural e belo, algo abstrato. E agora sabemos o que era essa coisa. E você, o que acha disso tudo? Qual morte foi mais emocionante pra você no Caraca, cinema? cara. A minha, com certeza, foi do Tony Stark, não tem como. Sim, a minha Você gostaria de ver uma série ou algo parecido que Não, mostrasse que como triste. Fiquei chateada. Porque parece Muito que raiva. certas pessoas morrem que não era pra morrer. É. Cara, mas Não, também, porque eu recebi óbvio. spoiler, tudo bem, mas é que a Gabi, ela Vai ficar na não minha terminou cabeça. de ver os últimos filmes que saíram desde, acho que o Wakanda 2, alguma coisa assim. Eu não vi nenhum. Não vi o Wakanda 2, eu não vi nada. Então, eu acho que desde ali, daquela época, ela não tem visto mais os recentes. Ah, Então, pra me ela é deu tudo spoiler. muito spoiler. Mas, enfim. É Mas isso. enfim, Eu gostei muito do design, de como ficou também na gostei. lista da Agatha. Se a Agatha não fosse... É porque é totalmente aleatório, eu não vou ver, né? Mas Parada é parece bom ver em ordem, interessante. né? Não, Se porque vocês não vai quiserem incluir ver as nossa séries. reação, a gente pode patrocinar lá um filminho na live que a gente assiste. Na ordem. Não, então, mas a Agatha é série, entendeu? Não tem Na como ver ordem. na ordem. Os junto filmes com e os depois filmes. as séries, entendeu? Eu acho que eu não ia entender nada, tudo isso. Eu acho que você entende, porque eu acho que a partir do momento que você consegue começar a ver na ordem, você começa a linkar as histórias. Ah, mas aí as séries vêm fora de ordem. Eu não sei Não se tem eu vou fora, entender. fora de ordem. É, fora de ordem. Você sabe que tem uma lista que tem os Mas a episódios gente não das vai séries. ver na lista É. com as séries, entendeu? Mas enfim, Mas enfim, gente, cara. foi... Mas eu achei muito maneiro o design da morte. Me lembrou muito, não sei porquê, mexicano. É, mas é. É, né? Mas é por causa cara? da caveira desenhada. É, que cara, eles foi têm. muito maneiro, muito legal. Me lembrou. É porque Adorei. normalmente eles desenham o rosto pro Dia dos Mortos. Sim, Acho que é por isso que lembrou. Elia de los Muertos. É. Enfim, gente, esse foi o React de hoje. A gente espera que vocês tenham gostado. Se gostaram, Deixa o like, chama o canal se for inscrito. compartilha pra ajudar. Valeu. Bye.